Chegamos no quarto tópico da nossa lição e nesse quarto tópico vamos considerar o tema Redimidos por Cristo. Primeira pergunta, irmã Raquel, o que Pedro apresenta como uma boa razão para que nosso esforço em superar antigas paixões não seja apenas válido, mas também nosso dever? Então, qual é uma boa razão para nós abandonarmos a vida de pecado, de darmos atenção às coisas, às sugestões do inimigo, mas nos atermos com muito empenho em buscar as coisas boas, aquilo que vem dos céus? A primeira razão, eu separei duas aqui. A primeira é que nós somos resgatados pelo sangue de Cristo, então Cristo morreu pelos nossos pecados para nos resgatar. Então essa é uma boa razão e grande, e para a gente pensar aqui que não é só um esforço simples, né? Valeu um sangue, sangue, a morte de uma pessoa e do Cristo, né? Uma pessoa comum, para que a gente pudesse alcançar, né, a vida eterna. E a segunda, que eu separei duas, é que nós devemos viver de maneira digna dessa salvação, evitando ser dominados pelo pecado. Isso é um esforço, a gente pode evitar isso e glorificar a Deus através dos nossos pensamentos, através dessa oportunidade que Ele nos dá de colocar os nossos pensamentos nas coisas do alto. Então, assim, a gente glorifica a Deus. Que quando a gente coloca aí, não vai só os pensamentos, vão as ações, as palavras, os relacionamentos e toda a nossa maneira de viver. Achei interessante, na nota tem uma parte que diz assim: Deus comprou a vontade, as afeições, a mente e a alma de todo ser humano. Crentes ou incrédulos, todos os humanos são propriedade do Senhor. E depois ainda segue dizendo: Ele chama a todos para que lhe prestem serviço, e pelo modo com que atendem a essa exigência, todos serão obrigados a prestar contas no grande dia do juízo. Então, aqui abordou esses dois aspectos que a irmã Raquel mencionou. A questão de que Deus nos comprou através do sacrifício de Jesus, tudo em nós pertence a Deus, fomos comprados por Ele. Agora, temos uma responsabilidade em vista disso, né? Que é o segundo aspecto, que é a resposta do ser humano em vista do reconhecimento que ele tem do fato de Cristo ter morrido por nós. Então, dedicar a nossa vontade, as nossas afeições, a nossa mente e a nossa alma a Deus, glorificando através dos nossos pensamentos, através das nossas palavras, através das nossas atitudes. E daí, voltando a algo que foi mencionado na pergunta anterior, do tópico anterior, que também fecha essa nota. Tudo isso será trazido a juízo diante de Deus. Então, se em reconhecimento do sacrifício que Jesus fez em nosso favor, nós o glorificamos por pensamento, palavra e ação, no juízo de Deus, somos pesados na balança e recebemos a herança eterna. Mas se diante disso nós não nos dedicamos corpo, alma e espírito a Deus em glorificar o seu nome, seremos pesados na balança e achados em falta. Portanto, por si só, o sacrifício de Jesus já é todo o suficiente para que nós vivamos essa vida de integridade, né? Louvando, glorificando, conforme esse segundo aspecto que a irmã Raquel então mencionou. Vamos louvar a Deus com toda a nossa vida, com todo o nosso ser, pelo grande sacrifício que Ele fez em nos resgatar das mãos do inimigo. Pergunta B. Quando o plano da redenção foi estabelecido? Em que momento? A Bíblia fala que é desde tempos eternos, né? Desde muito antes da criação do ser humano. E aqui o texto fala que Cristo, que nos salvou e chamou com uma santa convocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos.
Então Deus, ele, às vezes a gente pensa, né, a gente estava até conversando antes, né, que as pessoas podem pensar assim, mas Deus já sabia que isso ia acontecer, por quê? Por que ele permitiu? Para quê? Mas Deus seria egoísta não criar o homem? Então, por que não criar o homem? Não existir vida, raça humana nessa terra? Agora, o amor de Deus é o tão grande amor de Deus pelo homem que fez com que criasse a humanidade. Isso é amor. Criar a humanidade é uma manifestação de amor. Agora, apesar de saber da rebelião do ser humano contra ele, né? Exatamente. Isso é uma manifestação muito grande de amor. Agora, criar essa humanidade e sabendo que essa humanidade se rebelaria contra ele e não permitir que isso acontecesse através de controle, isso não é manifestação de amor. Então, Deus não nos criou para sermos controlados por ele. Como que robôs, né? Não tem... como é o nome daqueles negocinhos, né? Aqueles que é controladinho, esqueci o nome dos bichinhos que a gente... Marionete? Marionete. Isso que a gente conta história para criança. Deus não deu para ser marionete na mão dele. Agora, ele nos apresenta todo o amor. Deu o seu filho para confirmar esse amor ao criar a humanidade, mesmo sabendo que ela seria desobediente, custaria tão caro aos olhos dele, né? Aos olhos da humanidade também. Talvez um pai pode pensar, de repente tem um filho, o filho cresceu, se rebelou contra o pai, trouxe muita angústia aos pais, né? Talvez os pais cheguem a pensar assim, poxa vida, poderíamos não ter tido este filho, né? Ou não ter tido filhos. Mas não é aí que se revela o verdadeiro amor, né? Deus sabia disso, sabia da rebelião da humanidade, mas ainda assim fez por amor de nós mesmos. Eu amo apesar de. Apesar do mal, apesar da rebelião. Agora, então, ele se desdobra para dar uma oportunidade a essa humanidade rebelde, né? Dando o seu único filho, dando Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, se doando, né? Para morrer em nosso lugar e nos resgatar, por amor de nós, né? Uma oportunidade não simples, uma oportunidade de vida eterna, uma oportunidade de estarão comigo, vão viver felizes, bem. A nossa mente humana não tem a capacidade de mensurar o que é a eternidade. Nós somos tão incapacitados que eu já vi perguntas assim, mas qual é o sentido de viver eternamente? Qual o sentido? E a gente pode dizer vários sentidos, mas nenhum deles se faz exatamente real ao que é a vida eterna. Não conhecemos isso, mas devemos desejar por isso, ansiar por isso, porque isso é felicidade. Então, se temos algum vislumbre da felicidade, é isso, é a vida eterna. Certo, muito bem. A mente do ser humano está acostumada a algo que começa e termina. Tudo ao nosso redor tem começo, meio e fim. Seja a vida de uma pessoa, a vida de um animal, a vida de uma planta, tem começo, meio e fim. Estamos acostumados a isso. Então, às vezes, quando o pensamento da eternidade nos vem à mente, nós não conseguimos entender algo que não tem fim. Mas é um presente maravilhoso que Deus fornece a todos aqueles que aceitam, né, em suas vidas esse plano de redenção que Ele estabeleceu e oferece então a toda a humanidade. De onde realmente vem a fé em Deus? Pergunta C. Aqui o texto fala, é um texto bastante conhecido, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus.
E o texto de 1 Pedro fala: e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, de onde realmente vem a fé em Deus? A fé, a gente é um dom de Deus, né? E ela vem pelo ouvir. Por que aqui fala pelo ouvir e pela palavra de Deus? Porque, como nós vimos nos tópicos anteriores, que aquilo que pensa a nossa mente, isso é aquilo que a gente alimenta a nossa mente, isso constrói o nosso caráter. Então, se alimentamos a nossa mente pela palavra de Deus, pelas coisas do alto, imagine o tamanho dessa fé. Imagine, a fé não é natural, né? O acreditar em si não é natural. A gente não pode criar a fé. Ah, tá, eu vou criar uma quantidade de fé. Ela não é mensurada. Assim, tanto não é mensurada que a Bíblia fala que se a gente tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, transportaria montes. Já seria suficiente. Seria suficiente para fazer tantos milagres, operar tantas maravilhas. Mas aqui a nota fala assim, ó, nenhum ser humano pode criar fé. O Espírito, ao atuar na mente humana e iluminá-la, é que cria a fé. Então, assim, uma criança, ela acredita no seu pai, ela tem fé no seu pai através das experiências que ela vivencia com esses pais. Então, ela acredita que ela vai ser alimentada porque ela tem sido alimentada. Ela acredita que vai ter sempre a presença do pai, porque ela está tendo ali nos primeiros anos, por exemplo, a presença dos pais. Porque que muitas crianças que sofrem a separação dos pais na infância têm dificuldades nos relacionamentos futuros, porque foi o que ela vivenciou, o que ela acreditou. Então, a fé ela é uma construção, ela é acreditada. A partir daquilo que a gente vê, a fé nas coisas, né, ao nosso redor aqui. Agora, o porquê que a fé em Deus e nas coisas que hão de acontecer, ela é um dom de Deus, ela não pode ser construída através dessas experiências que a gente vivencia com outras pessoas. Porque a fé, ela é exercida e ela é produzida através das coisas que a gente não viu. Das que a gente não viu, nem se podem ver e nem imaginar. Então, é só o Espírito Santo. Por isso que fala que a gente não pode criar a fé. É porque a gente não viu. Então, como que eu vou criar, né, a fé? E criar algo que está aparentemente distante, né? Exatamente. E é por isso que depois, mais à frente na nota, diz assim, o Espírito de Deus imprime a verdade no coração. A Bíblia chama o Evangelho de poder de Deus para a salvação, porque só o Senhor pode transformar a verdade num poder que santifica. Então, se nós tirarmos também o elemento do Espírito Santo, porque o texto faz menção de que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas se o Espírito Santo é retirado desse contexto, eu posso também pegar a Bíblia e ler ela como tantos ateus fazem, amam a Bíblia, recomendam a Bíblia como um livro de moral, como um livro de regras, ou como um livro de histórias, ou para outros como um livro de fábulas, né? Mas leem a Bíblia, mas essa leitura não produz a fé e não produz qualquer transformação na vida e no coração. Mas quando o Espírito Santo é aceito, é recebido, então, ao escutar a palavra de Deus, ao ler as Escrituras, recebemos a fé, que se transforma em força, que se transforma em poder para a transformação da alma e da vida, né? Isso. Porque também lindo. Ainda tem outro aspecto da fé que eu queria só fechar aqui, que essa fé produzida pelo Espírito Santo, ela não é, na sua amplitude, algo abstrato. Ela resulta em ação. Ela se demonstra numa vida transformada, em palavras transformadas, pensamentos transformados, ações transformadas e santificadas, né? É essa fé viva que apenas o Espírito Santo pode produzir em nosso coração. Porque a fé é apenas no sentido de também ser uma crença. Não, eu creio, mas
as ideias bíblicas, os ensinamentos bíblicos lá e eu cuido da minha vida, isso também é apenas abstrato, é um sentimento que qualquer pessoa pode ter. Também não é fruto do Espírito Santo, né? A fé que é fruto do Espírito Santo, que vem pelo ouvir e estudar a palavra de Deus, é aquela que nos fortalece e transforma a nossa vida. Mas aí, Luzilei, eu estava pensando, quando esse texto fala assim, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, mas o ouvir um estudo, o ouvir alguém pregar, o eu ouvir o estar, aí vem aquela questão lá do início da lição, é o cingir os lombos do entendimento, é o estar prontos para ouvir o entendimento. Não adianta nada eu estudar uma lição dessa daqui com um pré-julgamento. Eu estudar, eu só consigo entender, eu só consigo exercitar a minha fé se eu estudar sem julgamento, se eu ouvir sem julgamento, se eu trabalhar esse orgulho que nós temos para ouvir o Espírito Santo falando na nossa mente, através de situações, através de uma mensagem, através daquilo que a gente lê, através de coisas que a gente vê, de experiências que a gente vive. O Espírito Santo fala com a gente. Então, é também nesse sentido de ouvir a voz do Espírito Santo, permitir com que Ele fale, aceitar, estar pronto para isso, diariamente vigiando, para que a gente ouça e a nossa fé seja exercida, seja criada também, porque às vezes a fé está lá embaixo, não precisa só ser exercida. Bem que ela é como um músculo, né, que vai exercendo e vai crescendo, fortalecendo. A gente precisa exercitar. Muito bem, então esse ponto da fé aqui, ele é importantíssimo, a questão do ouvir, porque às vezes, acho que vale a pena a gente explorar isso, às vezes nossa mente, voltando até a pontos que já consideramos na lição, a nossa mente está tão agitada com os temas desse mundo, né? Temas ligados à política, temas ligados ao mundo dos esportes, temas ligados ao mundo das celebridades, temas ligados às fofocas do dia a dia, e a nossa mente está conturbada com isso. E aí nós não conseguimos ouvir a palavra de Deus sem esses ruídos, sem preconceito, sem humildade, porque às vezes estudamos uma lição tão maravilhosa como esta, mas o meu pensamento está aqui, nossa, essa lição é tão boa para aquele fulano. Olha esse, nossa, isso daqui... Nossa, vou tirar uma foto aqui e mandar para fulano ou ler. vou colocar no status da minha rede social, porque daí ele vai ver, isso daqui vai pegar no Isso aqui é para alfinetar as Quando pessoas. nós lemos desta forma, quando nós estudamos a palavra desta forma, o Espírito Santo não fala aos nossos corações. O Espírito Santo não pode produzir fé dentro de nós, porque nós estamos colocando empecilhos, estamos colocando barreiras para escutarmos a palavra de Deus de uma forma que a fé vai ser desenvolvida em nossos corações. Nós vamos com humildade, com sinceridade, com espírito de oração. Senhor, o que o Senhor está falando, quer falar comigo através disso que estamos estudando. Inclusive, quero até te convidar, escreva aí no chat, escreva nos comentários desse vídeo o que o Espírito Santo já falou ao seu coração no estudo que fizemos da lição até esse ponto. No primeiro, segundo, terceiro, quarto tópico da lição, o que o Espírito Santo já falou para você? Que verdade foi profunda, que chegou assim bem junto de você, chamando a sua atenção, te convidando a uma mudança, a uma transformação? Escreva no chat, compartilhe, fale para outras pessoas, confirme isso que o Espírito Santo já está falando na sua alma. Coloque isso para fora. É muito importante que nós saibamos ouvir, para que realmente possamos ouvir a voz do Espírito Santo falando a nós, falando ao nosso coração,
para que não fique mesclado com um punhado de ruídos que vêm do mundo, às vezes até do mundo cristão, né? Aí a cristandade está em pé de guerra a todo tempo. E às vezes nós queremos nos envolver. Porque fulano está brigando com ciclano. Não nos importa, não nos interessa. Que os mortos enterrem os seus mortos. Vamos nos preocupar com as coisas espirituais. Estarmos buscando esse entendimento da palavra de Deus, permitindo que o Espírito Santo fale aos nossos corações, toque a minha vida, o meu ser. Porque se ao estudar a palavra de Deus eu pensar, essa lição é muito bom para fulano, eu estou deixando de perceber o que ela é boa para mim. Estou deixando de permitir que o Espírito Santo fale ao meu coração. E às vezes, numa dessa, nós estamos nos colocando numa situação bastante complicada, numa situação onde, diante do juízo de Deus, seremos pesados na balança, mas porque não atentamos a um ensinamento precioso e necessário para a minha vida, serei pesado na balança e achado em falta.